assim como outros professores também mandam, não sei como que ela organiza isso. Então, se tiverem alguma dúvida sobre a prova, perguntem para a coordenadora de vocês. Então, começando aqui no manejo de asma e DPOC. Então, essa primeira foto aqui é sobre as vias aéreas, que é onde a gente vai ter um acometimento principal dessas duas doenças, né? Tanto a asma quanto o DPOC. Na verdade, essas duas doenças é um processo inflamatório que acontece no tecido dos brônquios e dos bronquíolos, e alguns, né, no caso da DPLC, nos próprios alvéolos, onde você vai ter uma exacerbação inflamatória, ou seja, qualquer coisa pode irritar essa área e como forma de proteção, você vai ter esse tecido se protegendo, formando mais muco, alterando a permeabilidade, e assim vai. Em relação à asma, como eu falei, é uma doença inflamatória crônica, né? Ou seja, os pacientes, eles têm uma doença crônica, eles não têm asma todo dia, exacerbação todo dia na maioria das vezes, mas é uma pessoa que tem uma tendência a gerar inflamação nas vias aéreas, né, inferiores, caso tenha contato com algum irritante. E aí, quando isso acontece, aqui como na foto do lado dá para vocês perceberem, a gente tem um edema da mucosa associado com aumento de produção de muco. Então, isso gera uma obstrução do calibre dos brônquios. Então, um brônquio que geralmente é assim, lá o canal dele, por conta desse edema e por conta do muco, ele vai ficar menorzinho. Então, eu vou passar menos ar aqui dentro, eu vou ter dificuldade de passar o ar. Então, é uma doença obstrutiva das vias aéreas, tá? E essa obstrução, ela pode ser suficiente para provocar uma disfunção respiratória, como insuficiência respiratória e outras. E como que a gente identifica que esse paciente está em uma exacerbação? Aqui a gente está falando de emergência, então aqui a gente não vai tratar muito, a gente não vai falar sobre tratamento crônico, nem nada disso. É basicamente exacerbação e o que fazer na exacerbação. Essa aula, tanto de asma, é baseada no GINA de 2025, e no DPLC e no GOLD de 2025 também. Então, a exacerbação da asma é a mudança do padrão. O que é isso? A pessoa geralmente ela tem um padrão da asma, né? Ela tem a forma com que a asma se comporta. E se ela tiver uma mudança desse padrão, um aumento de tosse, aumento de sensação de dispneia, de obstrução, qualquer coisa, qualquer padrão que mude do habitual, a gente identifica isso como uma exacerbação, que é baseada na mudança dos sintomas e na função respiratória habitual. Basicamente pelo excesso de muco e edema da mucosa, que vai limitar a passagem do ar, vai fazer uma obstrução à passagem do ar. Aqui a gente tem um mecanismo de exacerbação. O que acontece na asma, né? O grande problema da asma, e vocês vão ver do DPLC também, é a auto-PIP. O que é isso? A asma, no geral, o grande problema é porque o paciente, ele tem uma dificuldade de entrada e de saída de ar. Mas a saída de ar estando comprometida, a entrada vai dificultar, gerando hipoxemia. Mas a saída, como ela também está dificultada, você vai começar a reter mais ar no pulmão. Então, você vai acumulando ar no pulmão e aumentando a área de espaço morto. Então, você vai fazendo auto-PIP. Então, a auto-PIP é o grande problema, a auto-PIP fisiológica, né? Que é causada pela obstrução, vai provocar a maioria dos problemas sérios da asma. A asma em si, a gente não tem tanto problema com hipoxemia, porque mesmo que você tenha uma obstrução, o ar continua entrando. A gente vai ter mais problemas com a falta de saída, com a diminuição de saída de ar provocando auto-PIP. Então, de forma geral, a gente vai ter um paciente que vai começar com um quadro de asma, de exacerbação da asma, e isso gera dispneia. Pode ser pela tosse, pode ser pela própria obstrução, enfim. Essa dispneia, quando o paciente tem dispneia, ele fica mais ansioso. Essa ansiedade que é provocada pela sensação de dispneia vai fazer com que o paciente fique mais taquipneico, taquicárdico. Isso é normal, é fisiológico. Então,
Como eu estou com a sensação de dispneia e isso gera ansiedade, meu corpo vai entender que eu preciso tentar respirar mais, né, com maior frequência para tentar compensar. Só que quando você aumenta a frequência respiratória, você diminui ainda mais o tempo expiratório. Então, quando você combina, né, essa frequência respiratória aumentada, que diminui o tempo do ciclo, ou seja, o tanto que inspira e o tanto que expira, então seu tempo expiratório vai diminuir. Só que sua expiração já está diminuída pela obstrução de saída. Então, você vai combinar duas coisas que vão diminuir ainda mais a expiração desse paciente. Então, você vai começar a acumular ar. Então, você vai ter uma hiperinsuflação pulmonar. Então, dentro dos alvéolos, o alvéolo está assim, ele vai começando a distender. Então, você tem um alvéolo hiperinsuflado, uma hiperinsuflação pulmonar. E isso faz com que a gente tenha uma autopipe, né? E qual que é o problema de autopipe? Quanto mais pressão você tem ali dentro, ar é pressão. Então, quanto mais pressão você tem ali dentro, pior o processo inflamatório, que é causado ali por maior reatividade, e também maior pressão você vai ter dentro daquele local. Então, é como se fosse uma bombinha, como se fosse uma bexiga de ar enchendo literalmente, e distendendo, e distendendo, e distendendo. Então, essa hiperinsuflação vai dificultar com que o paciente faça o quê? Inspire. Se eu já tenho um pulmão que está cheio de ar, o que vai acontecer? Na hora que meu diafragma tentar puxar, ele já está todo distendido porque eu tenho um tanto de ar ali dentro do pulmão, apesar desse ar não estar fazendo troca gasosa. Ele só está retido. Então, isso vai dificultar ainda mais a inspiração. Aí agora a gente começa a ter um problema também na inspiração significativo. Então, essa hiperinsuflação, que é causada pela falta da expiração adequada, vai gerar um autopipe que vai distender tudo. Então, o diafragma, quando ele tenta inspirar, ele não consegue. Então, o diafragma vai funcionar com menos eficácia. E quando isso acontecer, a sensação de dispneia vai aumentar ainda mais. E com a sensação de dispneia vai voltar de novo a ansiedade e a gente entra em todo esse processo. Então, a hiperreatividade com edema de mucosa, com muco, é o escape inicial para o processo, e depois você tem um processo de autopipe se autossustentando e gerando cada vez mais problemas para esse paciente. E o tratamento nada mais é do que agir nesses fatores. Essa reatividade brônquica, a gente não consegue resolver de uma hora para outra. Então, assim, a gente vai lançar a mão de alguns medicamentos para tentar diminuir essa inflamação, diminuir essa hiperatividade, mas o corpo precisa se recuperar para fazer o quê? Lavar todo aquele muco a mais que foi produzido e também diminuir o edema. Então, enquanto isso demora um pouco, a gente vai agir naqueles locais onde está o ciclo vicioso, que a gente consegue diminuir essa resposta, tá? Então, um deles é a ansiedade. Então, o paciente, quando ele está em uma exacerbação asmática, com uma dispneia, ansiedade importante, você está vendo que ele está com muita taquipneia, talvez você consiga acalmá-lo, mas o ideal é que a gente faça algum tipo de ansiolítico para esse paciente, para ele diminuir a ansiedade. Então ele vai diminuir a taquipneia, então ele vai ter um tempo expiratório maior, porque ele vai ter uma frequência respiratória menor. Esses podem lançar do que vocês tiverem em mão. Geralmente a gente orienta, né, o Precedex, que não vai mexer muito no nível de consciência e não vai alterar o padrão respiratório, e a ketamina, que também não vai deprimir o sistema respiratório. Em relação a essa obstrução, a gente vai lançar a mão dos broncodilatadores, né? Que é o padrão A, nível de evidência 1A, para asma, né? E aí a gente vai, além dos broncodilatadores, a gente vai usar os corticoides para tentar mexer nesse processo inicial que foi formado. E aí, junto com isso, para tentar melhorar o processo de autopipe, a gente vai tentar reverter esse processo com BiPAP, tentando fazer com que a gente diminua o trabalho respiratório do paciente, né, auxiliando nisso com o BiPAP.
Então, o paciente não está conseguindo fazer a insuflação adequada porque o diafragma está com dificuldade. Então, a gente inicia VNI nesse paciente para fazer um aporte, um suporte, enquanto a gente resolve essas outras coisas. E em relação à dispneia, a gente tem algumas medicações que podem ser usadas para diminuir a sensação de dispneia. Principalmente opioides no geral, tá? Morfina, fentanil e assim vai. Você vai usar isso para todo mundo? Não, você vai usar naqueles pacientes onde você vê que o paciente está claramente com uma dispneia muito importante, que é a sensação de falta de ar, mesmo que ela não está saturando, a sensação de falta de ar, e você vai lançar a mão dos ansiolíticos, você vê que a ansiedade dela está corroborando muito para o processo. O tratamento básico que tem evidência, basicamente, são apenas os broncodilatadores e os corticoides. Todos os outros a gente não tem evidências robustas, inclusive o VNI é off-label, né? Assim, a gente ainda não tem nenhum estudo que demonstrou eficácia da VNI na asma com mudança de desfecho. Mas é uma ferramenta que às vezes a gente utiliza para tentar dar um pouco de fôlego para esse paciente, mas é nível D de evidência, tá? Beleza. Então, vocês entenderam aqui como funciona o processo da exacerbação e todo o contexto que envolve a piora do paciente. Então, de forma geral, os sintomas vocês já sabem, né? Que é um paciente que, em relação à tosse, sibilos, roncos, uso de musculatura acessória, paciente, né, com hiperinsuflação pulmonar, isso vai fazer com que ele tenha uma expiração forçada, uma dificuldade de expirar. Então, aquele paciente que, na hora que vai expirar, ele força a expiração, tá? E em casos mais extremos, a gente tem o tórax silencioso. O que é o tórax silencioso? É aquele tórax que já está tão autoinsuflado, os pulmões estão tão cheios de ar ali, que o diafragma não está conseguindo fazer trabalho de inspiração e expiração. Então, você coloca o esteto ali, você não escuta nada. Por quê? É porque não tem ar passando ali, porque já tem tanto ar ali dentro, tanta pressão, que não está entrando mais ar. O ar que está ali é o ar que entrou e foi acumulando até fazer essa autopipe tão alta ao ponto de não entrar mais ar, porque ali tem muita pressão. Esse que é o tórax silencioso, por isso que os professores falam para vocês, né, que é um quadro, quando o paciente está com tórax silencioso, é um sinal de pior prognóstico. É pior prognóstico porque você já está no ápice da autopipe possível e esse paciente não está fazendo troca gasosa mais. E aí, em relação à avaliação inicial, basicamente, a gente só precisa do pico de fluxo expiratório e da oximetria de pulso, tá? Então, esse paciente, para você determinar se esse paciente, qual é o grau de gravidade dessa exacerbação e como que vai ser seu tratamento, você só precisa de pico de fluxo expiratório e oximetria de pulso, tá? Você não precisa de exame laboratorial nenhum. Quando é que você vai pedir gasometria para esse paciente? Quando o paciente dessaturar. Ou então, quando o paciente estiver evoluindo com sinal de rebaixamento do nível de consciência, que você pode pensar que ele está começando a reter CO2. Porque a asma, ela tem uma permeabilidade, o alvéolo dela tá bom. Então, teoricamente, você vai ter uma troca gasosa com saída de CO2. Então, para chegar ao ponto de ter retenção de CO2, é porque ele está tendo troca gasosa pelo tanto de autopipe. Então, quando a asma começa a reter CO2, gerando carbonarcose, o paciente ficando mais sonolento, aí a gente tem que avaliar se esse paciente já está retendo CO2. Reter CO2 é um sinal de pior prognóstico, quer dizer que ele já tem muito autopipe ali, então o ar não está entrando e não está fazendo a troca gasosa. Na asma, o alvéolo está bonitinho, você não tem alteração da estrutura do alvéolo. Então, a barreira dele está intacta, então ele consegue fazer essa troca. Então, gasometria você vai pedir em caso onde você achar que o paciente está retendo CO2, em caso de hipoxemia, né, de insuficiência respiratória, e se o pico de fluxo expiratório estiver menor que 50% do previsto, tá? Vou pegar para vocês aqui o pico de fluxo. O
pico de fluxo, gente, é a gente que compra, tá? Baratinho no Mercado Livre e você reaproveita. Deixa eu pegar a lição, não esqueci. O pico de fluxo expiratório é esse negocinho aqui, tá? Você compra no Mercado Livre ou qualquer lugar na internet, é baratinho, tá? Acho que menos de R$100, e aí você vai ter ele para sempre. Ele vem com, tá ali dentro, mas ele vem com a tabelinha que é esperado por idade. Quando você sopra isso aqui, você vai ter um valor mínimo que tem que chegar dependendo da idade, do peso e da altura do paciente. Então, você vai pedir o paciente para respirar, respirar fundo, puxar a maior quantidade de ar possível e depois soprar o mais forte possível. Esse negocinho estava aqui embaixo, ó. Estava aqui, ó. Você sempre vai deixar o vermelho na marcação 0. Quando o paciente soprar, você vai fazer para ele soprar o mais rápido possível. Tá vendo que o vermelhinho saiu daqui para aqui? O meu deu 400, tá? Então, você olha na folhinha. Eu não lembro quanto que é a indicação do meu, mas 400 tá bom. Vamos supor que o meu ideal seja... Ops. Voltar aqui. Ai, gente, vamos supor que o meu ideal seja de 400 a 300, né? Então, eu estou dentro do limite normal. Então, minha expiração, o tanto que eu consigo soprar, está saindo uma quantidade adequada de ar. Se eu tiver uma exacerbação de asma com obstrução do fluxo, o que vai acontecer? Quando eu soprar, mesmo com toda a força, como eu tenho obstrução, não vai sair a quantidade de ar adequada. Então, você vai olhar lá na tabelinha que vem junto, tá? O peso, a idade, a altura e ver lá quanto que deveria ser. Aí você vai ver, ó, a paciente soprou e fez, por exemplo, 250. Vamos supor que para ela o ideal seja 400. 400 é 100%, né? 250 é quantos por cento? Aí você vai avaliar. Se essa paciente tiver menos de 50% do previsto, vamos supor 400, né? Seria o ideal. E ela fez menos de 200, ela tem menos de 50% do previsto, a gente considera isso como uma exacerbação grave. Se tiver menos de 33, além da exacerbação grave, essa paciente já está com risco iminente de morte, ou seja, de vida, sei lá. Então, é uma paciente que talvez a gente já tem que definir via aérea avançada para ela, porque ela não vai conseguir, não vai ter tempo da gente fazer as medidas para tentar melhorar essa paciente. Na asma grave, a gente consegue ainda manejar e, se tudo der certo, a gente retira essa paciente do quadro crítico e ela não precisa evoluir para intubação orotraqueal, tá? Aqui na lateral tem a classificação, né? A classificação é basicamente, totalmente clínica. Inicialmente, né, a maioria dos casos são casos leves a moderados, o paciente geralmente está ataque apneico, e aí ela saturando acima de 90, com pressão de fluxo expiratório maior que 50% do previsto. Grave é quando você tem essa fração, esse pico de fluxo expiratório menor que 50, associado com um paciente que já tem sinais de hipoxemia, agitação psicomotora, saturando menos do que 90, e aí, nesse caso, você vai pedir uma gasometria, obviamente, porque ela já está hipoxêmica, né? E aí, a gasometria dessa paciente, o PCO2 pode ainda estar normal ou pode estar começando a aumentar. Quer dizer que ela já tem a troca está tão comprometida pela hiperinsuflação que eu já estou começando a acumular CO2. No risco iminente, é aquele paciente que já passou da fase da agitação e ele já está mais torporoso. Então, provavelmente, esse paciente já não está fazendo troca nenhuma e eu tenho um acúmulo de CO2. E aí, a gente vai ter também o tórax silencioso, que é um injustiça, como eu falei para vocês.
um pico de fluxo expiratório menor do que 33, e obviamente vocês vão pedir gasometria, e geralmente o PCO2 está acima de 60, é um valor alto, porque eu não estou tendo troca, eu tenho um alvéolo tão estendido ali, eu tenho tanto ar aqui dentro do pulmão, a minha pressão aqui dentro está tão alta pelo autopipe que não entra mais ar, então não tenho troca. Se eu não tenho troca, eu não entro o oxigênio e nem sai o CO2. Fica tudo retido ali. Então, além da hipoxemia, eu vou ter retenção de CO2. O ultrassom e o POCUS, eles vão nos ajudar no sentido de, geralmente, esses pacientes, eles têm um POCUS normal, eles não têm alterações, porque a asma, ela não gera congestão, ela não tem uma consolidação na maioria das vezes, só se tiver uma pneumonia associada, né? Ela não tem outros achados. Então, o pulmão, quando você vai ver, ele tá com linha bonitinho. Então, geralmente, o paciente com asma, ele tá com o pulmão pelo POCUS sem alterações. Então, ser sem alterações não quer dizer que não esteja errado. É só um indício de que provavelmente esse paciente está com exacerbação asmática mesmo. Então, é a forma de você avaliar se tem outros fatores complicadores além da exacerbação asmática. Então, aqui o gerenciamento. Então, se o paciente chegou, você vai pegar a história do paciente, fazer o exame físico, avaliar a oximetria e fazer o volume expiratório final. Isso é a base do atendimento. Você faz isso tem basicamente 5 minutos. E quando você pega a história, você já vê a saturação, já pede para soprar. E aí você vai classificar esse paciente entre leve / moderado ou grave ou com risco iminente de vida. E a partir dessa classificação, você vai fornecer o tratamento inicial, tá? Caso o paciente tenha um volume expiratório final menor do que 33, obrigatoriamente você já tem que solicitar gaso. Se o paciente tiver hipoxemia, obrigatoriamente você tem que solicitar gasometria. Então, a gasometria aqui vai entrar em hipoxemia e um fluxo expiratório menor do que 30, tá? Ok. Então, aqui a gente vai objetivar o tratamento. E o tratamento é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai tentar minimizar ao máximo a autopip que esse paciente está fazendo. Então, a gente vai voltar lá naquela primeira imagem que eu falei. Então, tudo que pode potencializar o aumento da autopip, a gente vai tratar. Então, a gente vai tratar a ansiedade, a gente vai tratar a dispneia, a gente vai tratar a própria reatividade brônquica desse paciente e, dependendo, você ainda pode ofertar VNI para esses pacientes, no caso de, em última tentativa, para tentar facilitar a troca gasosa, se o diafragma não estiver conseguindo fazer isso direito, tá? Então, em relação ao oxigênio, esses pacientes, por eu ter uma troca gasosa nos pacientes com alto PIP dificultada, a gente tem que manter a saturação dele entre 93 e 95. Então, a gente mantém a saturação um pouco mais alta mesmo. Se estiver abaixo de 93, a gente inicia oxigênio, tá? Oxigênio por catéter mesmo. O tratamento que é validado, que é nível 1 de evidência, são os beta-2 agonistas, tá? Então, você vai ter o albuterol e o salbutamol, que podem ser feitos de forma nebulizada ou então de forma endovenosa. Aqui no Brasil, a gente não tem, né, tanta oferta de salbutamol endovenoso e albuterol também não. Acaba que a gente nebuliza esses pacientes, tá? De preferência com espaçador, porque como eles estão respirando com taquipneia, eles não vão conseguir fazer aquela segurada de 10 segundos. Então, você vai ter que nebulizar, né? Nebulizar ou então inalar com o espaçador para você conseguir absorver tudo que você está dando para o paciente. E aí, a gente vai ter, né, uma dose de mais ou menos de 2,5 a 5 miligramas. Isso dá mais ou menos 10 a 20 gotas se nebulizado, ou então 10 puffs se feito de forma inalatória, tá? Com o espaçador. Então, a dose de ataque, se for nebulizado, de 2,5 a 5 miligramas, que dá de 10 a 20 gotas de salbutamol, e se for com espaçador, vai ser 10 puffs, tá? Isso de ataque. E aí depois a gente vai continuar o esquema fazendo de 20 em 20 minutos na primeira hora, e depois da primeira hora você pode fazer de 1 em 1 hora, dependendo da necessidade do paciente. Os anticolinérgicos, que eles não são usados de forma isolada e eles só têm função se associados ao beta-2. Então, se associado ao beta-2, o anticolinérgico ele tem impacto na morbidade desse paciente com diminuição da exacerbação.
Então, sempre é associado com o beta-2 e nas primeiras 3 nebulizações. Depois você não precisa ficar fazendo mais não, só vai fazer nas primeiras 3 nebulizações, que são de 20 em 20 minutos. Nas primeiros 3, né, escalas de puff, na primeira hora, que vai ser de 20 em 20 minutos, né? E aí você vai fazer nesse paciente, se for por puff, 8 puffs, se for por via nebulizatória, 20 a 40 gotas. Terminou os 3 ciclos, né, de 20 em 20 minutos, você não vai fazer mais anticolinete, você vai continuar só com o beta-2. O sulfato de magnésio, ele também é uma terapia adjuvante salvatória. A gente fala assim, não tem estudo, assim, apesar do sulfato de magnésio ele ser broncodilatador, não tem tanta resposta assim. Então, é nível 2B de evidência. A gente acaba fazendo, em último caso, você vê que o paciente não está respondendo à beta-2 agonista, o paciente não está respondendo ao tratamento de forma geral, então a gente acaba lançando o monosulfato de magnésio como última opção, lembrando que o sulfato de magnésio, ele não tem tantas evidências robustas assim, então é nível 2B de evidência. E aí a gente vai fazer 50 miligramas por quilo, máximo de 2 gramas EV, ok? O corticoide também é nível A. Então, os dois únicos tratamentos são nível A de evidência que a gente sabe que realmente vai mudar o curso da doença é o beta-2 e o corticoide. O corticoide, na hora da exacerbação em si, ele não vai fazer muita alteração, mas nas próximas horas ele vai auxiliar para a diminuição de hiperatividade dessa mucosa. Então, assim que o paciente chegar, além de iniciar o beta-2 e os anticolinérgicos nos primeiros 3 ciclos, né, a gente vai fazer o corticoide também. Lembrando que ele não vai ter efeito imediato, mas nas próximas horas ele vai diminuir essa reatividade brônquica. E aí, tanto a via oral quanto a via endovenosa tem a mesma eficácia. Como esse paciente geralmente ele tá desconfortável, ansioso, a gente geralmente faz EV. Na emergência a gente faz praticamente tudo EV, né? Para melhor conforto do paciente. E você também pode fazer de forma inalatória, mas essa administração inalatória tem algumas ressalvas. Então é melhor a gente fazer OVO via endovenoso, tá? A maioria de vocês vai fazer via endovenoso, eu oriento que faça via endovenoso, que pode ser tanto a prednisona quanto a metilprednisona. Fechou? Beleza. Coisas que são controversas, tá? Em relação ao tratamento da asma. Terbutalina, que é uma coisa que antigamente, né, a galera fazia muito, amnofilina, essas coisas, não tem evidência nenhuma de benefício. Você pode até fazer, né? Assim, sei lá, como última tentativa, se nada estiver dando certo, mas teoricamente não tem nenhum tipo de benefício, já foi comprovado. A ketamina também, de forma isolada, não vai mudar o curso da doença. A ketamina, ela é broncodilatadora, mas de forma isolada, ela não faz nada. Então, geralmente, a gente usa ela como adjuvante para ansiólise do paciente, igual eu falei lá no início, para a gente diminuir a ansiedade desse paciente, com isso diminuir a taquipneia, junto com todos os outros tratamentos. Aí ela vai ser mais um pouquinho, como se eu estivesse colocando um tanto de colher de açúcar dentro de um copo. Ela vai ser mais uma colherzinha de açúcar que eu estou colocando. Agora, se eu colocar só ela, não vai mudar nada. KNAF também, inicialmente foi até elencada a possibilidade, mas depois foi visto que não tinha evidência, que é o catéter de alto fluxo, né? VNI, igual eu falei para vocês, na asma, a evidência D. A gente utiliza, em alguns casos selecionados, quando a gente acha que o paciente está começando a entrar em falência respiratória, mas que a gente ainda tem tempo para tentar resgatar esse paciente, ou então para fazer pré-oxigenação para definição de via aérea. Helióxido e bicarbonato, nem se fala, tá? Então, basicamente, vocês vão fazer beta-2 associado com anticolinérgico, da forma que eu expliquei, e corticoide. Se nada der certo, e junto com isso, vocês podem fazer a ketamina ou então o Precedex para diminuir a ansiedade do paciente e pode utilizar o opioide para diminuir a sensação de dispneia. Se mesmo assim o paciente não estiver melhorando, vocês podem lançar a mão de sulfato de magnésio.
E se mesmo assim o paciente ainda não estiver melhorando, vocês podem lançar a mão de VNI, já preparando para intubação orotraqueal desse paciente. Em relação ao modo ventilatório, né? A VNI, ela vai diminuir esse trabalho respiratório, mas como eu falei, a nível D de evidência, off-label, né? E a gente sempre faz associado com ketamina para produzir uma ansiólise e o paciente não ficar tão reativo à VNI. Se você tiver que intubar o paciente, é uma merda. A intubação de paciente com asma, com DPLC, não resolve o problema, só piora. Então, a VM, a ventilação mecânica invasiva, ela só serve para uma coisa. Quando o paciente está entrando em falência respiratória, então, ou seja, o diafragma dele não consegue mais trabalhar, então, se você não fizer essa respiração por ele, ele vai parar e vai morrer. Então, a ventilação mecânica serve só para fazer esse trabalho mecânico, mas ela piora ainda mais o processo. Ela vai gerar mais autopipe, ela vai alterar retorno venoso. Então, assim, a ventilação mecânica, ela é muito complicada para esses pacientes. A gente tenta atrasar o máximo possível, né? Tentar resolver de outras formas. A gente só intuba em último caso. E lembrando que esses pacientes são muito acidóticos na maioria das vezes, então a intubação é uma intubação difícil. E quando a gente intuba, a gente vai tentar intubar com o maior tubo possível, 9,5 de preferência. Porque aí você vai diminuir a resistência dentro das vias aéreas, porque você vai estar com um calibre maior, né? Então, como você vai estar com um calibre maior, então você vai facilitar a passagem de ar e vai diminuir a resistência do ar. O mais calibroso possível, mas sempre maior que 8 milímetros, tá? Ou seja, sempre maior que tubo 8, mas de preferência 9, 9,5. E a ventilação mecânica, a gente vai tentar ao máximo, tentar fazer aquilo que a gente precisa para diminuir essa autopipe, né? Então, a gente vai tentar deixar o tempo expiratório o máximo possível, tentando diminuir a PIP, às vezes até para a PIP fisiológica de 0. PIP de 0, ela é aceitável, tá, gente? Vocês veem só o PIP de 5 aí, né? O povo falando que é fisiológico, mas PIP de 0, ele é aceitável. E tentar deixar o tempo expiratório o maior possível. Lembrando que isso é um controle complicado com a frequência cardíaca do paciente. Então, você tem que sedar bem o paciente para você conseguir fazer essa adaptação da frequência respiratória com o tempo expiratório, que é quanto maior a frequência, menor o tempo de cada ciclo, então menor o tempo expiratório. Então, você tem que fazer frequências um pouco menores para você conseguir aumentar o tempo expiratório e expirar de forma adequada. E aí, nesses pacientes, a gente não preocupa com gasometria. A gasometria dos pacientes é toda pisotada, é toda fodida. São pacientes que têm PCO2 muito alto, que têm acidose associada por conta do PCO2, mas não tem o que a gente fazer, não tem como você adaptar um paciente asmático à ventilação e ter uma gasometria boa, porque o próprio processo vai piorar a situação. A gente está entubando o paciente para manter ele vivo, porque senão ele não respira. Então, a ventilação, ela vai servir para dar tempo do paciente, com todas as medidas que a gente está fazendo, se recuperar. E aí, quando ele se recuperar, quando não tiver mais esse processo de obstrução crônica, você vai ter um retorno desse paciente ao processo basal, aí você vai conseguir estubar depois, né? Lembrando que a gente sempre procura também o fator ativador da exacerbação. Pode ser qualquer coisa, pode ser alérgicos no geral, mas se tiver algo infeccioso associado, a gente vai buscar isso ativamente para iniciar o tratamento adequado, né? Muitas vezes infecções respiratórias são o desencadeador da exacerbação da asma. Se for algo bacteriano, a gente inicia antibiótico. Então, aqui é um algoritmo do GINA de 2025, e aí basicamente é tudo que eu falei para vocês, tá bom? O fluxograma, né, que a gente segue em relação a exacerbação, sinais, classificação, tratamento, ok? Não vou ficar falando deles para vocês, porque eu já falei, foi o que eu falei durante a aula. Alguém tem alguma dúvida sobre asma?
Show. Então, vamos para o caso clínico de asma. Leiam aí na mente de vocês, não precisa ler em voz alta, aí depois nós vamos ler junto, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês lerem. Beleza, então vamos lá. FRM, feminina, 29 anos, da entrada no departamento de emergência com relatos de sintomas respiratórios há uma semana. Há uma semana ela notou uma piora importante do padrão respiratório e uma dificuldade para respirar hoje. Então ela estava tossindo, estava com uma sensação estranha, uma piora, né, do padrão respiratório dela, e hoje ela começou com dispneia. Aí ela deu entrada no departamento de emergência. No prontuário dela, você viu que ela já internou lá várias vezes. Isso, inclusive, internações frequentes, principalmente em internação de UTI, ou se a paciente tivesse sido entubada por quadro de exacerbação asmática anteriormente, é um fator de gravidade. É um fator que a gente já pensa que essa paciente vai evoluir com asma grave com risco de vida. Então, é uma paciente que tem um maior risco, onde a gente tem que ficar mais atento a esse paciente, tá? Então, no prontuário, ela já tinha dado entrada 4 vezes no serviço por asma e até ficou internada uma vez na UTI por conta dessa questão asmática. Então, é uma paciente de difícil controle de asma com exacerbações importantes. No exame físico, você notou uma pressão de 90 por 68, taquicárdia com frequência de 140, taquipneica no máximo, na verdade é uma hiperpneia importante, com frequência respiratória de 45, saturando 88 em ar ambiente. Em relação à avaliação semiológica, você notou que ela estava com uso de musculatura acessória, realmente taquidispneica, e na ausculta você identificou sibilos difusos. E aí, qual que é a conduta? Então, a gente aqui fez a anamnese dela, fez o exame físico, próximo passo é a avaliação do pico de expiração dessa paciente. Só por esses dados aqui, a gente já percebe que essa paciente provavelmente está em uma asma grave. Pode ser que ela esteja evoluindo para risco de vida, que vai definir isso para a gente vai ser a gasometria, né? E o volume de pico expiratório. Essa paciente, o ideal dela, pela idade e pela altura, é 400. E aí, quando você fez, né, quando você pediu ela para soprar, deu 150. Isso dá quanto do previsto? Menor que 50%, com certeza, né? Então, ela já classifica como asma grave. Mas só pela hipoxemia, ela já estava na asma grave, mas aqui a gente confirmou. Só que ainda está acima de 33%, tá 37,5%. Então, ela está ainda classificada como asma grave. Mas como ela tem hipoxemia, a gente vai solicitar também uma gasometria e vai avaliar algum sinal de alarme dessa paciente, tá? Se tem algo que a gente tem que prestar mais atenção. Então, inicialmente, ela já está saturando 88, então a gente vai colocar um catéter nasal para ela saturar 93 para cima, né? E terminar de avaliar a gravidade. Inicialmente, a gente definiu como grave, né? Pediu a gasometria ainda não chegou, e aí você iniciou o tratamento. Tratamento nível A de evidência. A gente já iniciou oxigênio para esse paciente, obviamente, né? E aí, tratamento nível A de evidência. Broncodilatador e corticoide, tá? E o broncodilatador, na primeira hora, associada com anticolinérgico. Então, depois de 1 hora de tratamento, você vai reavaliar se essa paciente teve algum tipo de melhora ou se ela está em pior ou deteriorização. E você vai avaliar isso também com avaliação de pico expiratório, tá bom? Para ver se ela está tendo melhor. Ela tem que melhorar, ela tem que sair do 150 e tá subindo, né? Se ela continuar no 150 ou estiver diminuindo ainda mais, quer dizer que ela está ainda em processo vicioso com piora. Como ela estava muito taquidispneica, eu decidi também fazer para ela, tá? Uma ketamina e uma morfina, ok? Então, eu iniciei para ela salbutamol, 10 puffs, o anticolinérgico, 8 puffs, fiz corticoide para ela, endovenoso, fiz ketamina para ela, em dose ansiolítica, que
que é uma dose menor que a gente utiliza, e ainda fiz morfina também para tentar diminuir esse trabalho respiratório, além de entrar com oxigênio. Entrei com catéter inicialmente, mas ela precisou de MAF. Agora, depois de 1 hora de tratamento, a gente fazendo o ataque e depois fazendo, né, o broncodilatador e o colinéstico de 20 em 20 minutos, eu volto para avaliar a paciente. Então, quando você reavalia, ela está ainda com menor incursão torácica do que antes, e agora ela já evoluiu para um tórax silencioso, tá? Que é o quê? Pro sinal de pior gravidade, porque provavelmente ela tem tanto autopipe, tanta hiperinsuflação, que não está entrando ar nenhum, então a troca gasosa não está acontecendo. A paciente está saturando 90 na MAFIA 8, você repetiu, né, o pico de fluxo expiratório, pediu para soprar de novo, e o resultado da gasometria saiu. Então, o pico de fluxo dela agora é esse aí, ó. Tá menor do que na entrada dela. Tá menor que 150. Então, em vez de melhorar, ela piorou. Se a gente for avaliar, né, fazer a classificação, ela já tá menor do que 33% do previsto. Então, essa paciente já entrou em risco iminente. E junto com isso, saiu a gasometria. Vamos olhar o PCO2 dessa paciente? O PCO2 dessa paciente, tá? 35,4. Ainda está num valor razoável, né? Não está maior do que 60. Mas ela teve uma piora importante com maior retenção e com um pico expiratório, um pico de fluxo expiratório menor do que 33%. Então, ela está em piora. Então, a partir de agora, eu posso lançar a mão de algumas coisas. Eu posso começar a lançar a mão daquele que não tem tanta evidência, mas pode ter melhora. Então, a gente pode lançar a mão tanto do sulfato de magnésio, quanto até tentar uma VNI mesmo, para ver se a gente consegue ajudar ela nesse trabalho respiratório. Que foi essa a minha conduta, tá? Se a paciente não melhorar, continuar piorando, ou tiver evidência de rebaixamento do nível de consciência, se fizer uma nova gasometria, a paciente tiver com PCO2 maior do que 60, ou até apenas pelo quadro clínico dela e pelo pico de fluxo aumentando, vocês teriam que prosseguir para intubação, porque senão ela vai parar. Parar pela falta de incursão respiratória mesmo, porque o diafragma não tem espaço para fazer o trabalho, porque está tudo hiperinsuflado. Entenderam, galera? Tá. Então, agora a gente vai para o DPOC. O DPOC é a asma junto com uma disfunção crônica dos alvéolos. Então, você vai tendo uma deteriorização dessa barreira, formando fibrose, inflamação e mudando a estrutura da barreira do alvéolo. Então, esse alvéolo enfisematoso, que está aqui em cima, que é o primeiro lá em cima, olha a diferença do alvéolo normal para ele. Ele vai ficando endurecido, ele vai ficando, os alvéolos, eles vai formando uma fibrose. Então, isso, além de dificultar, né, a troca gasosa, então você tem um alvéolo que ele não tem tanta maleabilidade. Então, você tem tanto uma doença obstrutiva crônica, né, do fluxo aéreo, então o fluxo aéreo está diminuído, e quando você tem algo que exacerba o processo, além de você dificultar essa saída do fluxo, você ainda tem um alvéolo que não é funcional, um alvéolo que não faz troca gasosa de forma adequada, diferente da asma. A asma você tem um alvéolo bonitinho, então você consegue fazer troca bonitinha. No DPOC, não. Então, quando você tem uma exacerbação do processo, que vai produzir edema de mucosa, vai produzir muco, o ar que entra ainda não troca de forma eficaz, porque o alvéolo está todo desmantelado, todo fibrosado, todo hiperinsuflado, tá? Então, a DPOC é a mistura da asma piorada, porque você tem essa alteração da estrutura alveolar. E a exacerbação da asma, né? Ela é definida como uma mudança do padrão também. A gente tem os critérios de Ai, nossa, muito branco. Vocês entenderam, os critérios de Antonizar, enfim. Que é mudança, né? Da dispneia, da tosse, da expectoração em menos de 14 dias.
E aí esse paciente ele pode ter vários outros sintomas, assim como taquipneia, taquicardia, dispneia importante, e isso tudo pode estar ou não associado com fator infeccioso de exacerbação, assim como na asma. Mas também pode ser qualquer alérgeno ou algo que ele tenha tido contato que estimulou ali aquela região e gerou uma inflamação com edema de mucosa e produção de muco. Mas basicamente a mudança do padrão. O paciente que mudou o padrão da dispneia, da tosse e da expectoração. E aí ele vai ter os outros sintomas associados. Então, sintomas de forma geral, né, são os critérios de Antoni. Gente, sério, não consigo falar esse nome. Enfim, não consigo falar. Dispneia, e os critérios dele são três, né, que é aumento da expectoração, mudança de padrão e piora da tosse. Quando você tem os três, você imediatamente assume que esse paciente tem algo infeccioso associado, então você está autorizado a entrar com antibiótico para esses pacientes. E tórax silencioso também é um problema, pela mesma coisa da asma, alto PIP. Você vai entrando, tem obstrução de entrada, tem obstrução de saída, então esse tórax vai formando alto PIP até que ele fica tão insuflado ali que não entra mais ar. Então você diminui, você para a troca gasosa porque você não entra ar. Esse é o tórax silencioso. Achado de maior gravidade. Aquilo que você vê que o paciente está em insuficiência respiratória franca, né? Então, de musculatura acessória, movimentos paradoxais de parede torácica, é quando você tenta respirar, mas não tem um movimento efetivo, né, de inspiração e expiração, cianose, corpo pulmonar, instabilidade hemodinâmica, acidose respiratória importante e alteração do nível neurológico. Tanto a acidose respiratória quanto a alteração do nível neurológico se dão por acúmulo de CO2. Então, aqui nesse paciente, a gente vai fazer gasometria em todo mundo. DPOC, a gente precisa da gasometria para a gente classificar esse paciente. Aqui, diferente da asma, a gente espera um padrão de oxigenação um pouco menor mesmo. Esses pacientes já são adaptados, tá? A um nível de oxigenação menor. Então, a gente espera uma saturação de 89 a 92. Isso para a gente está excelente. Raio-X a gente vai fazer em todo mundo com DPOC para investigar o fator que está descompensando esse paciente e complicações como pneumotórax. O paciente, como eu falei, ele faz auto-PIP, né? Então, ele vai aumentando o alvéolo. Você pode ter rompimento de algum desses alvéolos, da parede de algum desses alvéolos, desenvolvendo pneumotórax. Asma também, tá, gente? Tanto a asma quanto o DPOC, pela auto-PIP, pode fazer pneumotórax. E aí é um fator complicador do processo. Mas, de forma geral, o raio-x aqui muda a conduta porque ele vai tentar investigar a causa da exacerbação desse paciente. PCR e procalcitonina são controversos, tá? A gente tem PCR aumentada por vários fatores, procalcitonina também, então não é pedido de recorrentemente, né? A gasometria vocês vão pedir para todo mundo. Vocês lembram que na asma vocês pediam só para paciente com hipoxemia e com pico de fluxo respiratório menor do que 30% do esperado. Aqui vocês vão pedir para todo mundo, porque a gasometria aqui é essencial para a classificação. E essa classificação que vai determinar o prognóstico, vai determinar o tratamento. E eletrocardiograma também, porque dependendo da pressão que está ali dentro, o paciente pode fazer corpo pulmonar, que é um outro fator complicador. Então, vocês vão pedir para todo mundo, raio-x, gasometria e eletrocardiograma, tá? Os outros exames, vocês vão pedir de acordo com a suspeita do motivo da exacerbação que vocês acham que o paciente está tendo. E aqui, diferente da asma, aqui a gente classifica o paciente sem insuficiência respiratória e com insuficiência respiratória. Se o paciente não tiver insuficiência respiratória, ou seja, estiver saturando acima de 89, então automaticamente ele vai ser classificado sem insuficiência respiratória. O tratamento é 1. Se a saturação estiver abaixo de 89, ele tem insuficiência respiratória. Aí você vai avaliar se essa insuficiência respiratória tem risco iminente de vida ou não tem risco iminente de vida. Aqueles que não têm risco iminente de vida são pacientes que precisam, né, de uma FO2 máxima de 40% para ficar acima de 89 de saturação. Tem uso de musculatura musculatura acessória, contudo, não tem alteração do estado mental, não está torporoso, não está rebaixado, não está em coma. E aqui a PCO2 tem que estar no máximo até 60.
Se a PCO2 estiver maior que 60, o paciente precisar de mais de 40% de FO2 ou tiver uma hipoxemia refratária ao oxigênio, e o pH estiver menor que 7,25, ou alteração do estado mental, ele automaticamente é classificado com insuficiência respiratória com risco iminente de vida, tá? Então, essa classificação é importante para a gente conseguir determinar o tratamento. Então, basicamente, ou o paciente tem insuficiência respiratória ou não tem. Se não tiver, a gente classifica como sem insuficiência respiratória. Se tiver, a gente vai avaliar se essa insuficiência respiratória está associada com risco iminente ou não de vida. Se não tiver um risco iminentemente de vida, ou seja, PCO2 abaixo de 60, sem alteração do estado mental e com FO2 menor do que 40, sem risco de vida. Com risco de vida maior do que 40, ou mesmo assim, mesmo com 100% de FO2, hipoxemia refratária, alteração do estado mental e agaso aqui, além do PCO2 acima de 60, um pH menor que 7,25, que demonstra uma acidose importante. De acordo com a classificação, a gente vai tratar esse paciente, tá? O paciente com risco iminente de vida é um paciente que provavelmente não vai dar tempo da gente, igual na asma, né, que tem risco iminente também de vida, aqui a gente provavelmente não vai ter tempo de fazer as medidas e esse paciente responder no tempo satisfatório. Então, o paciente provavelmente vocês vão precisar intubar. Então, vocês já vão fazendo as medidas e já vão preparando o material de intubação. No sem risco de vida, a gente consegue ter maior tempo. Então, talvez a gente consiga tirar esse paciente do grau, do ápice da exacerbação, tá? Para tirar a possibilidade de intubação orotraqueal dele. Aqui a gente já muda o cenário, tá? Então aqui o beta-2 com o anticolinético continua da mesma forma, mesma evidência. O corticoide aqui também é a mesma coisa. E aí aqui a gente tem um antibiótico que entra com muita importância se o paciente tiver pelo menos 2 critérios de Antosier, tá? Então, lembra que eu falei? O paciente que eu falei lá atrás, dos critérios, 3 critérios de Antosier, se tiver pelo menos 2, obrigatoriamente, você vai entrar com antibiótico terapia para esse paciente, porque a principal causa de exacerbação de asma é a infecção bacteriana. Então, ter pelo menos 2 critérios de Antosier, então vocês vão entrar com antibiótico, tá? Amoxicilina clavulanato ou quinolona. E aqui, a VNI é o top das galáxias. Aqui a gente tem evidência com força. VNI é o que vai mudar a chance desse paciente ir para a VM ou não. Diferentemente da asma, que a gente não tinha evidência, a gente fazia como última coisa, na DPOC, a VNI vem lá no topo, em cima de todo mundo. É evidência nível A, indicação, evidência A, nível 1, tá? Todo paciente com dispneia, hipoxemia refratária, PCO2 menor que 45, pH menor do que 37. Ou seja, paciente com insuficiência respiratória vai ganhar VNI, independente de risco, com risco iminente ou sem risco iminente. Se for com risco iminente, essa VNI vai te ajudar, vai dar tempo de você preparar as coisas para intubação, já vai fazer a pré-oxigenação, e se o paciente não tiver risco iminente, vai ser o tratamento eficaz para ele. E aí a gente vai fazer essa VNI por pelo menos 1 hora e vai solicitar gasometria para a gente avaliar a resposta. Se o paciente continuar com pH menor que 7,25 ou estiver mantendo hipoxemia, saturação menor que 69 depois de 1 hora de VNI e aquelas outras medicações, a gente está indicado a intubar. Da mesma forma que a asma, uma porcaria, o paciente vai piorar muito, a gaso vai descompensar todo o possível, mas a gente intuba porque a gente entende que o paciente está entrando em falência respiratória. Se você não intubar, ele vai parar de respirar. A intubação é só para manter a respiração acontecendo, enquanto o próprio organismo controla o fator causador e diminui essa inflamação brônquica, tá? Então, o objetivo também é o mesmo objetivo da asma. Aqui, a gente é mais permissivo ainda com CO2 e mais permissivo também com acidose, tá? PCO2, aqui ficou PO2, mas é PCO2 até 100 é bem tolerado, então os pacientes ficam muito hipercápnicos, mas a gente não se preocupa com gasometria nesse paciente, a gente sabe que vai dar ruim, que tá péssimo, só vai piorar.
assim como a gente permite também que o paciente fique acidótico, com pH pelo menos acima de 7,15, sem fazer intervenção. O que vai melhorar esse paciente é o tempo. Então, a VM vai dar o tempo que ele precisa com as medicações para melhorar, para diminuir a inflamação brônquica, diminuir o processo de exacerbação e aí ele conseguir iniciar uma resposta e depois de alguns dias que você vai ver melhora. Então, esses pacientes, tanto a asma quanto o DPOC, não se preocupem com gasometria. A gasometria vai estar horrorosa mesmo. Você não consegue resolver a gasometria desse paciente. Faz parte do processo. Então, a gente é permissivo mesmo, tá? Tanto no PCO2 quanto na acidose. No DPOC, mais ainda, mas na asma também, como eu já falei para vocês. Aqui também é do Gold, de 2025, que é só um resumo do que eu falei para vocês, tá? Das indicações que a gente tem. E aqui também é um outro resumo, vocês vão ler isso depois. Vamos para o caso clínico. Alguém tem alguma dúvida sobre o tratamento da DPOC? Não, né? Pode continuar. Então, vamos lá. Aqui nós temos um gordinho aí do lado. Inclusive, ele está no KNAF ali, mas KNAF é controverso, ou seja, não deveria estar. Então, EPC, homem, 72 anos. Então, ele tem 72 anos, da entrada no departamento de emergência com relato de piora de sintomas respiratórios. Geralmente, ele já tosse no dia a dia, mas piorou a tosse. E agora ele está com expectoração de catarro purulento, que antes ele não tinha. E hoje ele evoluiu com uma dispneia importante, com dificuldade de respirar. Então, só aqui ele já pontuou os 3 critérios de Antosier, que é mudança do padrão da tosse, expectoração e dispneia. E aí, associado a isso, quando ele chegou lá, foi visto que ele estava dessaturando e com taquidispneia. O paciente é tabagismo, tem insuficiência cardíaca, então, além de um provável DPOC, né, que ele ainda nem diagnóstico não tem, ele também pode ter um fator de congestão que pode piorar ainda mais esse quadro. No exame físico, ele está com uma frequência, uma PA de 90 por 68, com uma frequência cardíaca de 128, uma frequência respiratória de 45, saturando 64 em ar ambiente. Aí você colocou o cateter nasal imediatamente no paciente, né? E a 5 litros ele foi para 91. Lembrando que esses pacientes com DPLC, vocês não podem colocar MAF, tá? Vocês têm que colocar máscara de Venturi para ajustar a FO2 que é dada a esse paciente. MAF piora a retenção de CO2. Então, o paciente com DPLC não pode usar MAF. O paciente com DPLC tem que usar máscara de Venturi se você tiver que usar oxigênio acima de 5 litros por minuto, né? Que aí você não pode usar o cateter nasal mais, aí você vai ter que usar a máscara de Venturi. Mas MAF isoladamente piora a retenção de CO2. Mas graças a Deus, com 5 litros no cateter nasal, ele foi para 91, a gente ficou feliz. E além disso, ele tem um edema de membro inferior bilateral. É um paciente com insuficiência cardíaca, né? Então a gente já entende que provavelmente esse paciente tem um grau de congestão associado. No exame físico, ele tem uso de musculatura acessória e uma ausculta silenciosa. Então, o nosso paciente, ele tem um relato de tabagismo, se a gente for olhar os sintomas, eles são sintomas compatíveis com o paciente TPOC crônico. Ele teve, né, uma piora com os 3 padrões de Antosier e, além disso, uma dessaturação importante, saturando 64, com frequência respiratória alta. Então, imediatamente, o que a gente vai fazer? Classificar. Se o paciente está dessaturando, então ele tem insuficiência respiratória. Então, a gente já classificou ele dentro de insuficiência respiratória, né? E junto com isso, e com a gasometria, o eletro e o raio-x, que são obrigatórios, junto com a gasometria, agora você vai fazer o resto da classificação. Se esse paciente tem insuficiência respiratória sem risco iminente de morte ou com risco iminente de morte. Essa é a gasometria do nosso paciente. Ele tem um pH de 7,22, um PCO2 de 87. Importante para a gente aqui é isso, tá? O pH e o PCO2. Então, o que eu falei lá? Esse aqui, né? É o eletro dele, que tem padrão de corpo pulmonar aí, tá? Com sobrecarga atrial. E esse é o raio-x, um raio-x com hiperinsuflação, um raio-x bem típico de DPOC, mas aparentemente sem nenhuma consolidação.
tá? Então, os exames que vocês pediram foram esses, né? E aí a gente vai classificar o paciente, tá? Esse paciente... Eita, vamos voltar na classificação lá para vocês verem. Meu Deus. Para a gente classificar com risco iminente, ele tem que estar uma frequência maior do que 30, o dele está 45. Tem que estar precisando de um FO2 maior do que 40. Esse paciente está em 5 litros, né? Cada litro vai ter mais ou menos 3% de FO2. Então, 3 vezes 5, 15, mais 21, 36. Ele não está precisando de um FO2 maior do que 40%. Mas ele usa musculatura acessória e o PCO2 da gaso dele tá com o PCO2 de 82 e o pH lá tá 7,22. Então, ele dá match em praticamente tudo com risco de vida iminente. Então, esse paciente, ele tem uma classificação de insuficiência respiratória com risco de vida iminente. Então, se a gente tem uma classificação de insuficiência respiratória com risco de vida iminente, eu vou iniciar todo o tratamento, inclusive a VNI, mas já vou me preparar para intubação orotraqueal, tá? Os critérios, mais de um critério, na verdade, você não tem quantos critérios são necessários para você definir. Se o paciente tiver qualquer um desses critérios, um desses critérios já indica que o paciente tem insuficiência respiratória de alto risco. Então, se ele tiver só PCO2 acima de 60, já é com muito alto risco. Se tiver só pH menor do que 7,22, que obviamente a PCO2 vai estar elevada, mas vamos supor que seria de forma isolada, já classificaria muito alto risco. Um critério só desse já te coloca dentro dessa folhinha, tá? De muito alto risco. Com risco iminente de vida, na verdade. Então, você vai iniciar todo o tratamento para ele, começar com VNI imediata, fazer bronquidilatador, fazer anticolinérgico, fazer corticoide, iniciar um antibiótico, e aí você vai preparar todo o material para intubação. E aí você vai avaliar esse paciente por 1 hora. Depois de 1 hora, você vai solicitar uma nova gasometria. E aí vai reavaliar o paciente. Nesse momento, o paciente piorou. Ele estava com tórax silencioso antes, mas ele estava fazendo um pouco de excursão. Agora ele está só com respiração paradoxal, ou seja, ele tenta mexer, mas ele não tem excursão mesmo. O tórax continua silencioso. Ele aumentou a necessidade de oxigênio agora, né? Tá saturando 82. Tá errado aqui, MAF, viu, gente? Na VNI, né, com uma porcentagem de oxigênio maior do que 40%, e com a gasometria você repetiu e ele continua com pH de 7,22. Ou seja, mesmo com tudo que você fez, ele piorou o quadro clínico e a gasometria não melhorou. Então, esse paciente, ele não tem mais para onde eu ir com ele. Ele já tinha um risco iminente de vida, eu tentei fazer na primeira hora um tratamento para ver se tinha algum tipo de resposta, não teve, então esse paciente vai ter que ser submetido à intubação orotraqueal, tá? Então, você intubou o paciente, solicitou uma nova gasometria, e a nova gasometria veio horrorosa desse jeito, né? Com pH de 7,28, com PCO2 65. Você vai fazer o quê? Nada, tá ótimo. Para ele, não poderia esperar melhor. A gasometria vai ficar ruim mesmo. Eu vou ser permissiva tanto na acidose quanto na hipercapnia. Eu só não posso ficar acima de 100 de PCO2 e abaixo de 7,15 de pH sem fazer nada. Do contrário, a gente vai manter os parâmetros que estão dando certo para esse paciente. Fechou? Aí agora, gente, eu vou abrir uma... Peraí, só um momentinho. Vou abrir uma nova aula para vocês, porque cada aula que eu abro tem a lista de presença que é documentada, que eu tenho que mandar, viu? Vou abrir e mando lá no grupo para vocês.